Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é dia 23 e, como nos últimos meses, o tema da nossa conversa com Jesus nos nossos 10 minutos são as Jornadas Mundiais da Juventude. Desta vez recordamos a Jornada Mundial da Juventude de 1991, junto da Senhora Negra de Częstochowa, com um Papa polaco, São João Paulo II, na sua terra, na Polónia. No final desses dias, já toda a gente sabia cantar estas palavras. Abba, Ojcze, Pai, Papá. Foi o grande tema daquelas jornadas. Voltarmos a descobrir com uma nova força que todos somos filhos de Deus. Assim era o lema tirado da carta de São Paulo aos Romanos: recebestes um espírito de filhos adotivos. Para mim, estas jornadas são muito especiais e trazem-me grandes recordações porque foram as primeiras às quais assisti. Tinha acabado de fazer 16 anos e fomos um grupo numeroso num autocarro até à Polónia, atravessando toda a Europa em 1991. O Muro de Berlim tinha caído 2 anos antes e aquilo foi uma verdadeira aventura. Atravessar fronteiras a sério com guardas armados e cães que entravam no autocarro, que obrigavam a abrir todas as malas e revistavam tudo com muito cuidado. Entrar no leste europeu com uma paisagem completamente diferente, com carros totalmente diferentes, com casas diferentes, com línguas tão diferentes das nossas, atravessar tudo aquilo para chegar a Częstochowa e redescobrir que, afinal, apesar de tantas diferenças, somos mesmo todos filhos de Deus. Que maravilha ver todos aqueles jovens polacos a cantar em grande voz Abba, Ojcze. Que maravilha ouvir São João Paulo II falar desta realidade e dizer que tínhamos de nos admirar pelo facto de Deus ser nosso Pai e tínhamos de nos dar conta que o Espírito Santo era um protagonista na nossa vida de filhos de Deus. Dizia assim João Paulo II: ser filho de Deus significa acolher o Espírito Santo, deixar-se guiar por ele, estar aberto à sua ação na nossa história pessoal e na história do mundo. Vem, Espírito Santo, podemos nós rezar. Quero acolher-te. Esse teu espírito, que dizia João Paulo II na altura, não é um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Como é que eu deixo que o Espírito Santo atue em mim? Ao olhar para aquele Papa que tinha diante de mim, João Paulo II, e ao pensar na sua história, história que só conheci bem muitos anos depois, pensava que as suas palavras são fruto da sua experiência pessoal. Ele sobreviveu aos grandes regimes totalitários do século XX, ao nazismo, ao comunismo. Foi um Papa perseguido, ainda quando era jovem. E, em vez de se deixar esmagar pela opressão, foi para a frente com fortaleza, com amor e com sabedoria, com essa consciência de ser filho de Deus sempre. Também nós agora estamos a passar por circunstâncias parecidas de guerra e temos de ter esta esperança que nos vem de nos sabermos filhos de Deus. Deus é nosso Pai e quer que rezemos mais. Abba, Paizinho, Papá, ajuda-nos. Olha para nós que somos teus filhos e protege-nos. Olha para nós que somos teus filhos e diz-nos o que devemos fazer. Na mensagem para esta Jornada Mundial da Juventude, João Paulo II comentava aquela frase de São Paulo:
Se és filho, também és herdeiro. E começou a falar, João Paulo II, de qual é que era a nossa herança. O que é que corresponde a um filho de Deus? O que é que cabe a um filho de Deus? E dizia que a herança essencial dos filhos de Deus é a santidade. Não tenhais medo de ser santos. Voai a grande altitude. Tende metas dignas de um filho de Deus. Não tenhamos medo de voar alto. Lembro-me sempre daquilo que dizia uma mãe muito preocupada com o seu filho, que era piloto de aviões, e quando se despedia dele, dizia-lhe: Vai com cuidado, meu filho, voa baixinho, sem se dar conta que é muito mais perigoso voar baixinho. João Paulo II animava-nos: Não tenhais medo, voai a grande altitude. Espírito Santo, guia-me, põe na minha alma este desejo de ser santo, de ter esta herança de um filho de Deus. Que importante é que eu procure lutar por ser santo, que bem que isso fará à minha volta. Se és filho, também és herdeiro. E continuava João Paulo II, a herança dos filhos de Deus comporta o amor fraterno. Falava então da necessidade de uma sociedade mais justa, mais solidária, palavras tão atuais, e falava também da importância de sermos verdadeiramente livres, que não é, explicava, simplesmente o fazer o que nos apetece, mas é andar na verdade. Dizia que só é possível uma liberdade verdadeira se ela estiver sempre relacionada com a verdade, como Jesus, como tu, Senhor, nos dissestes, a verdade vos tornará livres. Pois faz parte de sermos filhos de Deus, sermos capazes de fugir das escravidões que muitas vezes nos querem impor e sermos capazes de libertar, de ajudar as outras pessoas a libertarem-se dessas escravidões, daquela moda que toda a gente tem e que eu vou fazer a mesma maneira, mas que não está bem, daquele não dizer nada porque ninguém diz nada, ou fazer uma coisa que vai contra a minha consciência, porque toda a gente faz essa mesma coisa, mas que não é verdadeira. Espírito Santo, Espírito de verdade, ajuda-me a ser livre, realmente, ser um filho de Deus, a viver como um filho de Deus em todas as situações. Filhos de Deus, e por vontade do próprio Senhor, por tua vontade, Jesus, também filhos de Maria. Bem conhecemos a devoção que este Santo Papa tinha a Nossa Senhora. Totus tuus, rezava ele tantas ocasiões, dirigindo-se a Maria, todo teu. E perguntava-se nesta mensagem para as Jornadas Mundiais de 1991, perguntava onde se pode aprender melhor o significado de ser filho de Deus, senão aos pés da Mãe de Deus. Maria é a melhor mestra. É a ela que nós agora confiamos este propósito de nos comportarmos como filhos de Deus. É a ela que pedimos que nos ajude a redescobrir essa grandeza dos filhos de Deus e que as próximas Jornadas Mundiais, em Lisboa, no próximo ano, sejam uma reunião dos filhos e filhas de Deus dispersas por todo o mundo, de jovens que se querem deixar guiar pelo Espírito Santo, como tu, Senhor Jesus, fazendo a vontade do Pai, pela mão de Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.